Pessoas inseridas em diversas religiões do mundo acreditam que tudo o que está escrito na Bíblia é literalmente inspiração divina, porque se trata da palavra de Deus. Creem que Deus inspirou pessoas santas a escreverem de maneira inerrante. E é exatamente assim que aprendemos a crer. Nenhum novo convertido aprende sobre o processo e proliferação dos papiros. Fora o clérigo letrado, os fiéis não sabem do processo necessário para terem em suas mãos na Bíblia toda bonitinha, papéis de seda, zipada e traduzida. Entretanto, a verdade é que para isso ser possível foi necessário dois elementos. Dependeu da proliferação desses papiros e também da patrística para preencher algumas lacunas de alguns papiros, porque o que se chegou à mão de muitos eram fragmentos de papiro. Hoje, o que nós encontramos são fragmentos. Nós não conseguimos encontrar papiros completos. Não, temos apenas fragmentos. Aí, quando chega no quarto século, depois de Cristo, surgem os chamados códices. O que é o códice? Códice é o juntamento de pergaminhos, material bem resistente, que não se deteriora com facilidade. Diferente do papiro, que vem de uma planta, você tem os papiros que vêm do couro de um animal. Pode ser de vitelo, enfim. Então, o códex é o juntamento de pergaminhos, costurado no formato de um livro, para que você possa manuseá-lo. Isso chama-se códice ou códex, uma forma latinizada. Para chegar no códice, no quarto século, foi preciso os documentos, que são os papiros e a patrística. A junção desses dois construiu-se o códex. Aí que surge então. Mas para chegar nesses códices, ou até mesmo os papiros, houve o manuseio dos homens, houve as cópias, as proliferações. Aí existe a tendência dos copistas. Os copistas, ao analisarem um pergaminho e terem um certo conhecimento de algo do que ouviram ou pesquisaram nas obras ou nos livros de algum dos pais das igrejas, eles têm a tendência de fazer o quê? Pense bem, se determinada declaração fosse dar algum problema futuramente nas mãos de pessoas mais coerentes, mais sérias e letradas, um olhava para o outro e dizia: vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar essa cópia. À vista disso, ao escrever a sua cópia, ele elimina uma informação, ele adultera uma informação, ele acrescenta alguma informação. Isso os copistas fizeram, tanto com o Antigo quanto com o Novo Testamento. Mas chegou o momento em que eles estavam vendo muitas contradições. Alguns copistas procuram harmonizar, tirar algumas situações complicadas no texto. Por exemplo, Sebas, segundo Atos, era um sumo sacerdote. Mas um historiador judeu que vem de uma família de sacerdotes, que é Flávio Josefo. Josefo fez uma relação de 28 sumos sacerdotes que iniciaram em 37 a.C. até 68 d.C. E por incrível que pareça, nenhum deles que Flávio Josefo mencionou tem o nome de Sebas. Por isso que existem vários códices, por isso nós chamamos de variantes textuais. As variantes textuais estão inseridas em vários manuscritos. Por esse fato, compete ao exegeta escolher qual variante considera mais congruente, melhor, dentro da crítica textual, e preciso buscar evidência interna e externa para julgar o valor daquela variante. Exemplo: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha? Ou é mais fácil passar o nó de uma corda pelo fundo de uma agulha? Essa passagem está na Bíblia. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha. Só que existe uma variante que não traz a palavra camelo, traz a palavra nó de uma corda. Logo, vários copistas foram modificando, e aí chega na sua tradução em português. E você achando que tudo que está escrito aqui aí é fiel. Estou falando de códice, estou falando de papiro. A sua Bíblia é tradução. Muito pior, muito pior. Então, se os papiros e os códices já tinham problema, o que dizer da sua tradução em português? Por isso, cuidado quando você achar que se está escrito na sua Bíblia em português, é a palavra de Deus, inerrante e imutável. Seria a palavra de Deus aquilo que originou-se do escritor original, do qual a inspiração foi outorgada. Entende agora o que é original? Original é aquilo que sai da mão do autor. Se alguém traduzir uma obra minha para um outro idioma, não será original, e sim parafraseado.
porque original é o meu idioma, português. Isso é o meu original. A partir do momento que eu traduzir para um outro idioma, será necessário inserir vocábulos para dar o sentido original ao qual eu escrevi. Isso nós chamamos de paráfrase. A tradução da sua Bíblia é parafraseada, porque a língua original é hebraico, aramaico e grego. Isso é a língua original. No entanto, para a escritura ser original, o manuscrito devia ter saído direto da mão do escritor original. Existe manuscrito original? Não. Nós não temos um manuscrito sequer que saiu de Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo e os demais nomes atribuídos. Por esse motivo não existe original. A verdade é que ninguém sabe quem foram os autores e seus respectivos escritos, porque simplesmente não existem. Você terá acesso apenas à cópia da cópia da cópia do que é chamado de original. E outro problema: ao copiar e depois poder dizer que é original, não poderia existir variantes. Você entende? Se eu pegar essas 3 cópias e analisar palavra por palavra, versículo por versículo, eu vou encontrar muitos problemas existentes. O que devemos entender com isso é: os copistas são seres humanos que omitiram, acrescentaram, duplicaram, e isso é chamando de correção dos escribas. Isso acontece nos manuscritos. Portanto, quando as pessoas falam que existem os originais, não existe original. E as cópias que existem também não são cópias fiéis. Dizer que uma variante não altera o sentido do texto é engano, e estão peremptoriamente equivocados. Espero ter lançado luz sobre esse assunto pouco esclarecido nas religiões do mundo. É preciso um teólogo neutro para trazer esse nível de conhecimento. Se inscreva em nosso canal, Leitura Neutra e João Evangelino Oficial. Forte abraço e até o próximo vídeo.